Meus irmãos, abramos a palavra de Deus, o Salmo 43. Salmo de número 43. Salmo 43 diz assim a palavra do Senhor: Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitarias? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a Tua palavra revelada, para que possamos conhecer quem é o Senhor e a Tua vontade para aqueles que o seguem. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e que ela desça ao nosso coração para fazer a transformação de tudo aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo, vamos chamar essa mensagem de desejo pela presença de Deus. Este salmo, o salmo de número 43, é uma oração de súplica, e confiança a Deus. Então o salmista está expressando nesses versos que nós lemos, uma oração, uma súplica ao Senhor. Aqui está se referindo, ou melhor, reflete o clamor de uma pessoa que enfrenta a opressão, uma pessoa que se sente totalmente injustiçada, mas que confia plenamente em Deus como sua fonte de justiça e de salvação. Esta oração é a oração de um aflito, é a oração de alguém que está passando por uma dificuldade grande, mas essa pessoa confia no Senhor, na sua justiça e na salvação do Senhor, e sabe que os seus adversários não se sobrepujarão a Ele, por causa do poder do Senhor. Este salmo, provavelmente, ele é uma continuação do Salmo 42, pela similaridade de versos. Se assim for, então esse salmo é de Davi. Se assim for uma continuação do 42, e quase todos os estudiosos, eles entendem que este salmo é uma continuação da oração que já veio do Salmo 42. Mas outros entendem que este salmo ele é um salmo de um desconhecido, de alguém que escreveu num momento de angústia, num momento de sofrimento. Se for de Davi esse salmo, então essa história desse salmo, esta oração, ela se encaixa em um momento em que Davi está fugindo do seu filho, do seu filho Absalão. Quando Absalão toma o reino, e então Davi foge da presença do seu filho, e ele se vê então rejeitado pelo filho, rejeitado por muitos que também não viam mais nele um homem escolhido por Deus, até mesmo praguejando contra ele. Mas, independente se foi Davi ou se foi um desconhecido, nós podemos tirar aqui lições desse salmo. Por exemplo, como a confiança em Deus. Este salmo fala de confiança em Deus. Este salmo ele enfatiza a necessidade que eu e você temos de confiar em Deus, mesmo quando vivemos tempos de angústia.
mesmo quando as coisas não estão acontecendo da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Esse salmo também fala de desejo de comunhão com Deus. O salmista, se Davi ou não, ele demonstra nesse salmo uma profunda sede espiritual, um profundo desejo por estar na presença de Deus. Ele termina assim, né? Porque está batida, minha alma. Esse angústia dentro de ti, espere em Deus. Então esse salmo, ele fala de comunhão, mas também esse salmo fala de uma esperança em louvor. Esse salmo vai dizer aqui, pelo seu compositor, que apesar das dificuldades, o Senhor renova as esperanças do abatido e do aflito e reafirma o compromisso dele em louvar ao Senhor. Então esse salmo, ele traz essa tríade, né? Ele traz esses três temas principais: confiança no Senhor, desejo de comunhão e esperança e louvor ao Deus que fortalece. Esse salmo é um bom salmo, inclusive, para os dias atuais do qual nós vivemos. Dias de angústias, dias de sofrimento, dias de injustiças, dias em que nós olhamos e parece que não há mais solução. Dias em que talvez na individualidade nossa, agora falando, talvez estejamos enfrentando o dia adverso, o dia da aprovação, o dia da angústia. Este salmo, então, ele nos ajuda a confrontar este problema. Vamos aprender com o que o salmista aqui bem colocou. Verso 1, o salmista diz: faça-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Neste primeiro verso, o salmista, ele pede a Deus que o defenda contra um estrangeiro, contra um inimigo, contra alguém que está se levantando contra ele e enganando, de forma enganosa. Então ele pede socorro ao Senhor. Ele pede ao Senhor que o proteja, que o Senhor venha neste momento de dificuldade. Ele busca a justiça no Senhor, ou seja, ele busca a justiça divina. Quando na verdade passamos por provações ou angústias ou adversidades, a nossa tendência é buscar justiça nas nossas próprias mãos. A tendência de quando enfrentamos perseguições é nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E a nossa justiça é falha. A nossa justiça não é uma justiça redundante aqui, mas é uma justiça justa. Ela é corrupta. Ela é influenciada pela natureza pecaminosa que possuímos. Mas o salmista não. O salmista pede que o Senhor entre com providência. Ele busca a justiça do Senhor, reconhecendo que ele não pode lidar sozinho com essa situação. Por isso ele diz em alto e bom som: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra um povo infiel, e livra-me do homem fraudulento e injusto. Meus irmãos, certamente nós já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar por momentos adversos de perseguição. Sofreremos injustiças, sofreremos ataques dos fraudulentos e dos injustos, mas nunca podemos buscar justiça nos nossos próprios braços, nas nossas próprias mãos. Nós devemos clamar a Deus por justiça. Não é isso que o Senhor diz? Clama a mim e responder-te-ei. Então nós temos a quem clamar, nós temos a quem pedir socorro, nós temos a quem recorrer quando o dia do sofrimento, quando o dia da adversidade, quando as perseguições se levantarem contra nós. Nós somos povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, e então é a Ele que nós devemos clamar por justiça, quando faltar justiça diante das perseguições em que estamos enfrentando. Ainda no verso 2, o salmista prossegue dizendo, ele pede ao Senhor que faça justiça, e ele diz o porquê: porque tu és o Deus da minha fortaleza,
Por que me rejeitarias? Porque eu de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Meus irmãos, olha que delícia, que beleza essa visão do salmista. Uma vez que ele pediu um socorro ao Senhor, que ele pediu que o Senhor intervisse com a sua justiça, agora ele diz o porquê que ele faz isso. Porque ele reconhece que Deus é o seu refúgio. Ele reconhece que não há outro refúgio senão o Senhor. Então, embora ele reconheça, que Deus é a sua força, o seu refúgio, o salmista, ele não deixa de expressar a sua angústia. Ele expressa a sua angústia, sabendo que o Senhor é o seu refúgio, sabendo que o Senhor é a sua força. Ele não questiona a Deus. Ele diz: por que o Senhor me desampararia? Não é isso? Ele diz: o Senhor é o Deus da minha fortaleza. Por que o Senhor me rejeitaria? O salmista sabe a quem ele pertence. O salmista, mesmo passando por um momento de angústia, mesmo passando por um momento de tribulação, um momento turbulento, ele sabe que o Senhor é o seu Deus. E ele então não questiona a presença do Senhor. Pelo contrário, ele deseja a presença de Deus. E ele clama então: socorre, meu Deus, socorre, porque tu és o Deus da minha fortaleza, tu és o meu esconderijo. O Senhor é o nosso refúgio, meus irmãos. Quando passarmos por momentos adversos, é Ele que devemos clamar. E essa pergunta do salmista vale para nós também. Por que o Senhor nos desampararia? Por que o Senhor nos deixaria ao léu? Por que o Senhor nos abandonaria no dia da aprovação? Por que Deus viraria suas costas para nós? O salmista, ele sabe que o Senhor não fará isso, e ele diz: porque hei eu de andar lamentando? Porque eu vou ficar resmungando? Porque eu vou ficar me queixando diante dos meus inimigos, se eu sei quem é que está comigo? Se eu sei quem é que anda ao meu lado? Meus irmãos, se você sabe quem é que anda contigo, quem é que anda ao teu lado, se você sabe quem é que tem te sustentado até aqui, se até aqui você chegou e sabe da presença do Senhor, não cabe lamentação, não cabe você questionar a Deus nos momentos de tribulação e adversidade. Nós precisamos ficar atentos a isso, meus irmãos. A fidelidade do crente a Deus, ela não é só nos momentos de felicidade, nos momentos em que tudo está bem. A fidelidade a Deus, ela é irrestrita, ela é, como se diz no coisa, ad eterno. Ela é sempre, ela é hoje, com as coisas acontecendo bem, mas ela é amanhã, quando as coisas não estiverem corretas, não estiverem tudo organizado, e ela é depois amanhã, quando as coisas talvez piorarem, mas ela também é na próxima semana, quando o Senhor nos socorrer e estender as tuas mãos sobre nós. O salmista, ele reconhece que Deus é o seu refúgio, é a sua segurança. Verso 3: então ele, reconhecendo que Deus é o seu refúgio, agora ele pede direção e presença ao Senhor, direção ao Senhor, que Deus o guie. Verso 3: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista então, agora, ele suplica a Deus que envie luz e verdade para guiá-lo. Ele deseja então aqui ser contínuo, ou seja, continuar essa caminhada seguro até o monte santo do Senhor, aonde Deus habita. O salmista, ele quer que o Senhor dê luz a ele, que o Senhor o guie, para que ele chegue até onde Deus está. Meus irmãos, é claro que o salmista está se referindo aqui a não nenhum tipo de luz física, material, a luz que nós podemos apertar o plugue e ela acender. Não é uma verdade relativa, que hoje é verdade e amanhã deixa de ser. O que o salmista está se referindo aqui é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. O salmista está falando sobre algo que dirige o povo de Deus desde o princípio.
algo que guia o Senhor desde o princípio, a sua palavra. Não foi isso que nós lemos no Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Não foi isso que Jesus, quando intercedeu pelos discípulos, lá em João 17, Jesus diz: santifica-os pela palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, nós só vamos conseguir sair de uma situação adversa, indo para o local certo, se a palavra de Deus for o nosso guia, a nossa orientação. Falamos no Salmo 1 de que há dois tipos de pessoas que são guiadas por viés diferentes, por conceitos diferentes. O ímpio, ele é guiado pelas suas impiedades, pelas suas injustiças, pela sua pecaminosidade. O ímpio, ele não teme a Deus, por isso ele se desvia do caminho do Senhor. Já o justo, meus irmãos, o justo, ele é guiado pela palavra do Senhor. O justo, ele é guiado pela verdade absoluta da palavra de Deus. Então, ele não, por causa disso, ele não anda com os pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. O justo, ele é guiado pela palavra de Deus. O justo, ele é guiado e dirigido pela lei do Senhor, que o conduzirá até o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o grande problema da nossa geração, e eu quero ser bem claro no que eu vou falar aqui para não gerar confusão, o grande problema da nossa geração agora, que é uma geração que sofre de muitas doenças mentais, emocionais, as chamadas doenças psicossomáticas, quando acontece um momento de sofrimento interno, a chamada doença do coração, o que eles procuram primeiro? Um psicólogo, um terapeuta. Eu não sou contra o psicólogo e o terapeuta, eu acho que todos eles têm uma função, estipulada por Deus. Mas o cristão que está com seu coração aflito, que está com uma doença no coração, ele deveria ser curado e guiado pela palavra de Deus. Provérbios, o sábio Salomão escreveu que a palavra de Deus, ela é remédio para o corpo e cura para a alma. Veja, a palavra de Deus é remédio para o corpo e cura para a alma. É ela que pode ir e resolver os anseios da nossa alma. Por mais eficazes, tem muitos psicólogos eficazes, e em algum ponto da nossa vida é possível que nós precisemos de um profissional desse tipo, um profissional capacitado, que estudou para aquilo, que Deus o agraciou com este dom. É possível que precisemos, mas primeiramente nós deveríamos correr para Deus. O que nós vemos hoje são púlpitos psicologizados, púlpitos em que se fala sobre psicologia e deixa a palavra de Deus somente para as coisas espirituais. Cria-se um dualismo. Não, a palavra, a fé é para tratar das coisas espirituais, a psicologia é para tratar das doenças emocionais. Quem foi que disse isso? Quem é o nosso Criador? Por acaso o nosso Criador, ele não sabe das angústias da nossa alma, dos anseios do nosso coração? Nós temos que entregar isso para um psicólogo que às vezes nem teme a Deus. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor é legal, o Senhor tem me abençoado espiritualmente, materialmente, mas assim, isso é uma coisa que eu preciso entregar a uma pessoa mais competente, uma pessoa mais capacitada. De certa forma é isso, irmãos. E de novo, eu não sou contra que em determinado tempo de uma situação nós tenhamos que passar por um profissional desta área qualificado e de preferência temente a Deus. Mas não é o caso. O salmista, ele sabia disso e ele diz que a verdade, a palavra do Senhor, que é a verdade, era ela quem tiraria ele dessa situação e o levaria na presença de Deus.
Qual é o desejo do coração de um homem, meus irmãos? O desejo do coração de um homem é a presença de Deus. Um homem sem Deus é alguém que está perdido, e o seu coração está procurando ser preenchido pela presença daquele que o criou, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então é Ele, através da sua palavra, que pode nos restaurar e pode nos atrair à sua presença. Romanos, Paulo, entendendo isso, diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo: como ouvirão se não há quem pregue? E pregar o quê? A palavra. Como as pessoas ouvirão se a palavra de Deus não está sendo pregada? Se a verdade não está sendo anunciada? Se a luz do Evangelho não está sendo focada, não está sendo, não jateada, mas está sendo direcionada a quem está necessitado? Meus irmãos, nós precisamos de Deus, da sua palavra. Nós não precisamos de Freud, nós não precisamos das teses da psicologia que vão contra o Evangelho do Senhor. O salmista entendeu isso, por isso ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Uma vez que ele fez isso, direcionou o seu pedido de oração ao Senhor, buscando a sua presença, agora nós vamos no verso 4, anseio por esperança. Olha o que ele diz no verso 4: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. O salmista aqui expressa, meus irmãos, então, um desejo de se aproximar do altar de Deus. Esse altar onde ele vai poder experimentar alegria e louvor a Deus. O salmista, depois de clamar ao Senhor, depois de mostrar o seu reconhecimento de que o Senhor é o seu refúgio, depois de ele direcionar ou pedir o direcionamento da presença de Deus, agora o salmista, ele anseia por uma esperança que é muito maior e muito mais valiosa do que qualquer coisa que ele está passando. O salmista, ele expressa a esperança de adorar com júbilo, adorar com alegria diante da presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. O salmista, ele quer algo muito maior do que ele está vivendo. Ele quer estar diante de Deus. O prazer dele é estar diante de Deus. Por isso ele diz: então irei ao altar de Deus, ao Deus da minha grande alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Meus irmãos, o grande desejo do aflito, o grande desejo daquele que ama a Deus, que confia no Senhor, é estar na sua presença, é estar num domingo como esse, depois de tantas tarefas, depois de talvez a gente ter tido angústias e decepções, ou a gente ter enfrentado lutas, mas o desejo dele no final do dia é o quê? Louvar e bendizer ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, expressar a sua comunhão diante daquele que o criou. Este é o desejo do salmista. Ele anseia por algo que é muito maior do que o que ele está vivendo. Meus irmãos, nós temos que ter esse anseio no nosso coração. Nós temos que começar este ensaio glorioso aqui na terra, para daqui a pouco, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós possamos estar diante da presença do nosso Deus, expressando louvor, adoração, com alegria e com júbilo, cantando que só Ele é santo, que só Ele é Rei, que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Anseio por esperança é um sentimento do aflito que teme a Deus e que o reconhece como seu refúgio, como a sua segurança. Por isso ele clama, ele diz, eu tenho desejo, Senhor, de estar na tua presença. Não importa o que esteja acontecendo comigo, não importa se a situação está boa ou não, não importa se o meu corpo corruptível, esse corpo que um dia vai virar pó, se ele está doendo ou não, eu quero estar na tua presença.
Não importa se o dia hoje foi totalmente contrário, se o dia hoje foi aquele dia. O que me importa é que a minha alma quer estar diante do Senhor. Não importa se está chovendo, se está caindo árvores. O que me importa é estar diante da presença de Deus, o nosso Senhor. É isso que o salmista deseja. E ele encerra no verso 5, meus irmãos, fazendo uma reflexão e desejando uma renovação de esperança. Ele diz: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmo termina, meus irmãos, com uma auto-exortação. O salmista, ele pergunta à sua própria alma, por que ela está abatida? E não só pergunta, mas ele incentiva a sua alma a esperar em Deus, declarando que Ele, só Ele, e mais ninguém, é a salvação dela. Meus irmãos, que maravilha é quando nós fazemos uma reflexão da nossa fé, com a compreensão de quem Deus é, com a certeza da volta de Cristo, com a fé na obra de Cristo. E aí nós podemos olhar para tudo que está ao nosso redor e dizer: aquieta minha alma, aquieta minha alma, espera em Deus, espera pois no Senhor, e o louvo, porque Ele é o meu auxílio, e Ele é o meu Deus. Meus irmãos, essa é a atitude de alguém que deseja a presença de Deus. Aquele que deseja a presença de Deus, ele clama a Deus, ele tem o Senhor como seu refúgio, ele pede direção ao Senhor, ele anseia por esperança, e então ele reflete sobre a sua vida e renova as suas esperanças. Este é aquele que deseja a presença de Deus. Rápidas aplicações para a nossa vida, meus irmãos. 3 aplicações apenas. Primeiro, em tempos de angústias, clame a Deus. Fácil. Em tempos de angústia, clame a Deus. Assim como o salmista, podemos buscar a justiça do Senhor, a justiça em Deus. Clame a Deus. Porque Ele já fez o que era necessário para que eu e você não apenas fôssemos curados de qualquer enfermidade, seja ela física ou espiritual. O que era necessário ser feito para que eu e você tivéssemos a salvação, foi feito. Deus ouviu o nosso clamor, e ouvindo o nosso clamor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você não sejamos tragados pelos nossos adversários, para que eu e você, no momento de aflição e de angústia, pudéssemos olhar para a cruz e ver na cruz o grande e sublime amor de Deus por nós. Ele já fez por nós, meus irmãos, o que nós precisávamos. Por isso, em todo tempo de angústia ou de sofrimento, clame a Deus. Segunda aplicação: permita que a luz da verdade de Deus guie o seu caminho nas situações mais embaraçosas da sua vida, nas decisões mais difíceis da sua vida. Primeiro, confie em Deus, e peça direção a Ele conforme a sua palavra. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus diz que Deus outrora se revelou de várias maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas hoje Ele se revela no Filho. Jesus Cristo é a revelação de Deus para as nossas vidas. Ele é a palavra encarnada. João disse isso, né? João disse que Ele é a palavra encarnada.
Ele é o Logos de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos que ser guiados por Ele. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, em qualquer decisão, em qualquer dificuldade. O que diz a palavra? Nos momentos de angústia, o que diz a palavra? Você não deve ser guiado por nenhuma terapia. Você não deve ser guiado por nenhum conceito freudiano. Você não deve ser guiado por nenhum coach. Você deve ser guiado por aquilo que a palavra de Deus diz para a sua vida, por aquilo que ela estabelece como verdade para você. E aí você vai ser um bem-aventurado. Não é isso que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É assim, meus irmãos, que aquele que deseja a presença de Deus faz. Ele permite que a palavra de Deus o conduza em todo o tempo. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo aquilo na nossa vida. Tudo que nós precisamos. Esta palavra, as belas palavras de Deus, que são vida para nós, tem resposta para cada um de nós. Terceira e última aplicação, meus irmãos. Reforce sua fé, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil da sua vida, mesmo que você esteja em meio a angústia, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você gostaria que estivesse acontecendo, reforce sua fé. E como você faz isso? Uma auto-reflexão, como fez o salmista, que nos faz relembrar do que o Senhor fez. Como é que nós reforçamos a nossa fé? Olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Cristo naquela cruz. Aquilo que aconteceu, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás, não foi um conto, não foi uma história de Shakespeare, também não foi um filme de um grande diretor de cinema, não foi uma novela de alguma emissora bem composta, não é uma canção, um poema de uma música. O que aconteceu há mais de 2000 anos atrás foi o maior ato de amor já feito por você e por mim. Foi Deus entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que eu e você pudéssemos não só ter vida abundante nessa terra, mas também no porvir, e desfrutar das delícias que Deus preparou para aqueles a quem Ele elegeu. Reforce a sua fé, lembrando do que Deus já fez por você. E o que Deus fez foi muito mais do que qualquer terapeuta, coach, psicólogo, qualquer autoajuda possa fazer por você. Deus entregou o seu único filho para Ele morrer em seu lugar, morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Oremos ao Senhor Jesus. Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, e por ela somos ensinados, somos, Senhor, aconselhados, e somos advertidos, meu Deus, a andar na verdade que ela nos adverte. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão preciosa que o Senhor nos deu no Salmo 43. Nos ajude, Senhor, a ter anseio da tua presença. Ajude-nos, Senhor, a dizer como o salmista: aquieta minha alma, porque você está batida. Espere em Deus, espera no Senhor, pois ainda o louvarei, ainda exaltarei o Senhor, que é o meu Deus, que é o meu Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar isso como verdade em nossa vida, meu Deus, e desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa nessa vida, ó Pai. A desejar a tua presença mais do que qualquer benefício que possamos ter nessa vida, para que o teu nome seja glorificado através de cada um dos teus filhos. Obrigado por esta noite, obrigado por este dia, Senhor, que nos deste, onde o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos conduziu para a tua presença, ó Pai. Oramos em nome de Jesus.